Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Na aula passada, nós falamos de forma bem genérica e superficial com relação à classificação das redes. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais e vamos ser um pouquinho mais aprofundados com relação às classificações. Acompanhamos o slide. As redes podem ser classificadas a partir de diversas características. As maneiras mais comuns para classificar uma rede são: primeiro, a abrangência da rede. Segundo, o seu modelo computacional. Terceiro, o tipo de computação. Quarto, a topologia. E, por último, a arquitetura. Nós vamos falar sobre essas 5 características e vamos dar alguns exemplos. Vamos aprofundar um pouquinho mais, de forma que possamos enriquecer o nosso conhecimento. As redes passaram a ser classificadas de acordo com a sua área de abrangência. Nós já havíamos falado de forma superficial antes, e vamos falar agora novamente. As redes LAN vêm de Local Area Network. São redes localizadas dentro de um prédio ou de um conglomerado de prédios. A distância, em geral, é pequena, a velocidade é alta e o custo é baixo. As WANs vêm de Wide Area Network, ou seja, uma rede com área ampla. São pontos finais localizados a quilômetros de distância. A distância é grande, a velocidade é baixa e o custo é alto, pois é terceirizado. E nós temos as MANs, que vêm de Metropolitan Area Network, ou seja, as redes metropolitanas. Esse é um termo para designar uma rede metropolitana, em geral, um backbone principal, que é localizado em um ambiente municipal, ou seja, poucos quilômetros de distância. A velocidade é alta, mas o custo não é baixo, é médio. As LANs. As redes locais, ou seja, as LANs, consistem em computadores, placas de rede, meios físicos, dispositivos de controle de tráfego e dispositivos periféricos, localizados em uma pequena área geográfica. As LANs permitem que as empresas que usam a tecnologia da computação compartilhem de forma eficaz itens como arquivos, impressoras e usem meios de comunicação, como correio eletrônico. Elas reúnem dados, comunicações, computação e servidores de arquivos. As LANs são projetadas para executar as seguintes ações. Primeiro, operar dentro de uma área geográfica limitada. Permitir que muitos usuários acessem meios físicos de grande largura de banda. Fornecer conectividade ininterrupta aos serviços locais. Conectar dispositivos fisicamente adjacentes e geralmente tem uma área que não excede 3 km. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho mais. A área geográfica das LANs, em geral, é limitada. A rede local opera dentro de um único prédio, mas também pode abranger alguns prédios dentro de um único conglomerado. Bom, em geral, o ambiente de trabalho é onde estão localizadas as redes locais. E esses ambientes de trabalho passaram por uma evolução ao longo dos anos. Bom, as redes Ethernet, que já estão extintas, surgiram com 10 megabits. Depois evoluíram para as Fast Ethernet, que em muitos lugares ainda são uma realidade. Hoje nós temos as redes Gigabit e as redes 10 gigabit, que já são uma realidade também em muitos lugares. A ideia de fornecer conectividade ininterrupta aos serviços vem do gerenciamento que não é terceirizado, ou seja, na rede local não é preciso pagar a nenhuma entidade para que venha gerenciar esta rede. Em geral, nós temos pessoas fisicamente localizadas na própria empresa para poder gerir os equipamentos. Essa ideia de ter uma cobertura de até 3 km, obviamente é uma ideia teórica. Na prática, uma única rede local até pode exceder esse tamanho, desde que eu não tenha que utilizar um serviço terceirizado para a interconexão. Bom,
Antes de falar das WANs, vamos imaginar a seguinte situação. Você trabalha em uma empresa e essa empresa tem uma rede local. Com o passar dos tempos, a sua empresa cresceu e em algum outro estado ela constituiu uma filial. Bom, essa filial também cresceu e a quantidade de hosts também. Consequentemente, nós temos duas redes locais, duas ilhas eletrônicas, que não se comunicam, de forma que é necessário interligar essas redes locais. E assim surgiram as WANs. O que vem a ser uma WAN? Ou Wide Area Network, uma rede ampla. Basicamente seria uma dispersação geográfica que estabelece a comunicação entre duas redes locais. Vamos ver um pouquinho o que o slide tem a dizer sobre as WANs. Com o uso crescente dos computadores nas empresas, as LANs começaram a se tornar insuficientes para atender a demanda. Em um sistema de LAN, cada departamento ou empresa é uma espécie de ilha eletrônica. Era necessário um modo de passar informações de uma empresa a outra de maneira rápida e eficiente. Então, a solução foi a criação das redes de longa distância, as WANs. Elas interconectam as LANs, que fornecem acesso a computadores ou servidores de arquivos localizados remotamente. Como as WANs conectam redes de usuários dentro de uma vasta área geográfica, elas permitiram que as empresas se comunicassem a grandes distâncias. Então, pessoal, vamos a uma informação extremamente importante. Com relação às redes locais, basicamente nós temos uma tecnologia, que é a tecnologia mais usada no mundo todo para a rede local, que é a tecnologia Ethernet. Quando se fala de rede local, basicamente estamos falando de Ethernet, pois ela ganhou a adesão no mundo todo na comunicação de redes cuja largura de banda é bem alta. Agora, quando falamos da WAN, nós temos inúmeras tecnologias que já foram utilizadas, outras ainda são, e temos tecnologias emergentes surgindo. Uma característica importante sobre as WANs é que para acessá-las, sempre será preciso um serviço terceirizado, ou seja, é preciso que você pague alguma empresa, algum provedor de serviço para estabelecer uma conexão com a WAN. Então temos algumas tecnologias. Nós temos a famosa ISDN ou RDSI, que é a Rede Digital de Serviços Integrada. Pessoal, as redes ISDN, elas são muito antigas, estão caindo em desuso, porém ainda temos alguns casos onde esse tipo de rede é utilizada. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela no futuro. Nós temos a famosa rede DSL, que é uma realidade no Brasil. Nós temos o ADSL, que é um serviço amplamente difundido no nosso país. Obviamente, o ADSL, que aproveita a infraestrutura da rede de telefonia comutada convencional, leva vantagem sobre o ISDN. E por isso nós temos hoje as redes ADSL sendo muito utilizadas, principalmente em ambientes domésticos. Não é somente a rede ADSL que é usada, nós temos também as famosas SDSL e HDSL. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas no futuro. Também temos as redes Frame Relay. Algo importante que deve ser falado sobre as redes Frame Relay é que são redes bastante antigas, mas ainda são bem usadas nos nossos dias. A tecnologia Frame Relay é cobrada em prova. Inclusive a Cisco, ela cobra questões não só teóricas, mas também práticas sobre a tecnologia Frame Relay. Também temos a tecnologia ATM, que não é muito popular, e temos as famosas portadoras T1 e E1 e T3 e E3, sendo que no nosso país nós utilizamos mais as E1 e E3. Temos também outras classificações com relação à abrangência das redes, porém, algumas delas você provavelmente nunca deve ter ouvido falar, e outras com certeza não são diferentes ao que você já conhece. Então, nós temos as redes locais wireless, que são as WLANs, basicamente funcionam de forma análoga à LAN, possui todas as características com a ausência do cabeamento.
As redes WLAN utilizam a atmosfera como meio físico, e por isso o termo W. Nós temos as CANs, que são as redes de campos. As redes CAN são compostas de pelo menos duas redes locais interligadas. E nós temos a VLAN, que vem de Virtual Local Area Network, que pode ser configurada para que determinadas máquinas, mesmo distantes fisicamente, possam fazer parte da mesma rede local. Pessoal, iremos falar um pouco mais sobre as VLANs posteriormente. A rede baseada em mainframes, com a utilização dos terminais burros, é classificada como uma rede centralizada. A rede cujas máquinas têm a capacidade de processamento e armazenamento autônomo é classificada como rede distribuída. E nós temos ainda as redes ponto a ponto e as redes cliente-servidor. Na rede ponto a ponto, não existe um servidor. Dessa forma, qualquer computador pode realizar a tarefa tanto de servidor quanto de cliente. Na rede cliente-servidor, nós temos clientes que efetuam pedidos aos servidores e esses, respectivamente, respondem às solicitações. E nós temos a computação cooperativa, onde vários computadores são usados para completar uma mesma tarefa. Rede ponto a ponto é uma rede onde os computadores estão conectados por um meio, sem que haja um serviço centralizado em um determinado host, ou seja, não há a figura do servidor. São redes montadas para compartilhar dispositivos ou dados e não serviços. Normalmente são redes simples e são implementadas de forma fácil e a manutenção é prática e fácil. Também conhecida como rede peer-to-peer ou rede distribuída não hierárquica. São redes simples e existem para suportar praticamente todos os tipos de serviço e todos os sistemas operacionais dão suporte às redes ponto a ponto. Elas são indicadas para redes pequenas, onde não existe uma preocupação grande com níveis de hierarquia para acesso ou segurança, redes domésticas ou de pequenas empresas. O custo, em geral, é baixo. O nível de hardware não precisa ser dos mais avançados, e nem o nível de software. O compartilhamento dos recursos se dá de forma simples, sem que você se preocupe com quem está acessando em determinado momento, ou o que está acessando, ou qual o nível de permissão para acessar determinados setores. As redes ponto a ponto não necessitam de um administrador dedicado para administrá-las. Bom, isso torna essas redes mais simples e mais baratas. Contudo, quando a sua empresa começa a crescer, é necessário se preocupar com alguns níveis de permissionamento e de hierarquia na sua rede. As redes ponto a ponto passam a não suprir mais as suas necessidades. Todos os computadores devem ser completos, devem funcionar de forma independente da rede. E os usuários determinam os recursos que deverão ser ou não compartilhados. Pessoal, essa imagem mostra de forma simples e eficaz uma rede ponto a ponto. Ou seja, nós temos o dispositivo de comutação, o switch, as estações de trabalho são interligadas a esse equipamento, cada uma com o seu respectivo IP, e essas máquinas utilizam a rede para fins comuns e não necessitam necessariamente uma das outras para determinados tipos de acesso. As redes cliente-servidor são redes normalmente implementadas nas empresas. Essas redes, além de compartilharem dispositivos e arquivos, compartilham serviços que são executados em máquinas específicas. E essas máquinas são os servidores. Além de configurar a rede de computadores, é necessária a configuração e manutenção dos serviços e dos servidores. Dependendo dos serviços implementados, pode exigir um nível de alta sofisticação e bons conhecimentos do administrador. Pois é, pessoal, como nós tínhamos falado anteriormente, a rede ponto a ponto não tem vários recursos que a rede cliente-servidor possui. Obviamente, o sistema operacional utilizado nos servidores não é o mesmo sistema utilizado nos hosts. Então, nós temos um detalhe. As licenças para os sistemas servers, elas são bem mais caras do que a licença para os sistemas client. Um outro detalhe importante é que administrar um sistema servidor vai adquirir
mais flexibilidade no uso da rede e nos recursos, e também conhecimento extra de quem está administrando a sua rede. As redes cliente-servidor são conhecidas também como client-server ou redes distribuídas e hierárquicas. O custo é mais alto, como foi falado anteriormente. A implementação requer especialistas. Deve oferecer um alto nível de segurança. Em geral, temos uma máquina para gerenciar as demais. E, obviamente, tem que haver um administrador. Essa imagem também denota de forma simples uma rede onde existe um servidor. Bom, pessoal, este servidor ele vai ter várias tarefas, várias funções. A função mais básica de um servidor é fornecer um serviço de forma ininterrupta e dedicada para a rede, ou seja, é um serviço diferenciado. Para finalizar esta aula, vamos falar de alguns tipos de servidores. Esses são só alguns, existem inúmeros outros, mas vamos dar apenas um resumão. O servidor de arquivos fornece com segurança acesso aos arquivos dos usuários armazenados nele. Bom, pessoal, em geral, podemos utilizar um servidor FTP e podemos também, no servidor FTP, aplicar níveis de permissionamento a determinadas pastas. Podemos também exigir que os usuários se autentiquem, fornecendo login e senha para poder acessar os repositórios que têm permissão. Nós temos os servidores de internet, que fornecem serviços de internet, como, por exemplo, servidores de e-mail, servidores web, servidores de chat, servidores de compartilhamento da internet e outras funcionalidades. Temos os servidores de aplicação. Nesses equipamentos estão instalados os sistemas usados pela empresa. Temos os servidores de segurança. São máquinas dedicadas a proteger a rede de ataques externos. Um exemplo simples de um servidor de segurança e muito eficaz são os firewalls. Terminamos aqui mais uma aula. Até a próxima.